e o teu nome possa ser glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a alma da igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes, alegres, porque o Senhor Jesus tem dado uma oportunidade para nós nessa noite. Os irmãos podem se assentar. E eu estava vindo para cá, aí de repente chegou um irmão lá para tirar umas medidas lá, vai fazer umas benfeitorias na igreja lá, coisas pequenas, mas tem que fazer. Aí eu acabei se envolvendo e ia trazer um pouquinho. Não gosto de andar muito atrasado, sempre no horário, mas hoje eu atrasei. Meus irmãos, hoje estou incumbido para trazer a palavra de Deus nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo, ele tem a sua direção. Nós ouvimos aqui já pela oração que aonde estiver e o que estiver sentindo, Ele pode fazer, Ele é poderoso. E principalmente a sua palavra, que Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E nessa noite, eu quero que os irmãos, aqueles que puderem, que quiserem, podem abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos. Epístola do Apóstolo Paulo, capítulo 6 de Romanos. Aos Romanos, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Amém? Nós lemos esses versículos aqui, lemos 4 versículos, que nos traz nessa noite uma mensagem poderosa. Os irmãos sabem que o livro de Romanos, ou dizendo todas as cartas do apóstolo Paulo, ela traz uma beleza de ensinamentos. E nessa noite nós vamos falar, aqui em primeiro lugar, nós queremos falar da fonte da vida espiritual, como que ela flui na nossa vida, depois que nós aceitamos a Jesus. E quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, ele teve um encontro, podemos dizer, radical para nós, porque tudo que os apóstolos viveram com Jesus, presenciaram, conversaram, caminharam junto, andaram junto, por um bom tempo, e o apóstolo Paulo não teve oportunidade de fazer isso, ou de acontecer isso com o apóstolo Paulo. Mas ele, naquele encontro, ele recebeu tudo o que devia de ser feito, principalmente entre os gentios. E é claro que os judeus também, muitos deles, eles aceitaram a palavra, mas principalmente os gentios, ele era o apóstolo dos gentios. E como ele não andou com Jesus, mas Jesus deixou toda a doutrina completa, né, sem mesmo andar com Jesus. Mas, meus irmãos, nós hoje, no século 21, que aceitamos a Jesus, nós temos toda a doutrina de Jesus Cristo. Nós temos mais privilégio do que os que foram antes de nós, antes da Bíblia Sagrada, antes desse Evangelho ser escrito. Enfim, nós temos tudo na mão. Tudo aqui é bem transparente, que nós podemos entender. E o Espírito Santo que ficou
Ele vai nos orientar em tudo nessa terra até o dia do arrebatamento. E o apóstolo Paulo, ele tinha o desejo de entrar em Roma com esse evangelho. E quando ele entrou ali, ele entrou com a doutrina básica do evangelho, né, que é o poder de Deus que salva o homem, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa era a vontade do apóstolo Paulo, e ele conseguiu. Não sei se os irmãos verem aí no final aos Romanos, muitas saudações, muito agradecimento. Por quê? Porque ele conseguiu aquilo que Deus colocou no seu coração e que Deus queria também, que está no projeto de Deus. No começo foi difícil um pouquinho, porque ele chegou ali e sabia que em Roma tinha coisas muito difíceis. Os irmãos podem olhar no capítulo 1 aos Romanos, as coisas que aconteciam eram horrendas e horrorosas, coisas muito baixas ali que acontecia ali em Roma. Mas com o tempo o Espírito Santo foi trabalhando na vida do apóstolo Paulo, segundo a sua palavra, e ele teve sucesso na sua vida ministerial ou na sua vida do apostolado. Muito bem, então nós vamos ver aqui, irmãos. Eu quero que, se os irmãos puderem ficar preparados, ler alguns versículos, nós vamos ler. Eu disse aqui que a primeira coisa que nós vamos ver, depois disto, né? E alguma tradução diz assim, aqui diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? A outra tradução diz assim: se você ficar no pecado, vai aumentar? Vai aumentar? Claro que não, né? Não aumenta. Não aumenta, não. Nós, depois que aceitamos a Jesus, nós saímos do pecado, e nós conhecemos o Senhor, conhecemos a Jesus, e jamais nós vamos voltar para Ele. Claro que o combate é muito grande. O combate não é brinquedo, não. Para nós que somos seres humanos, não é brinquedo, mas nós vamos vencendo. Tem hora que parece que não vai dar certo, para tudo, não vai para frente nem para trás. Só que tem uma coisa: naquele momento, quem sabe nós não entendemos a vontade de Deus, Ele está trabalhando na nossa vida, com certeza. Os irmãos sabem que ficou parado em 400 anos, e depois o João Batista apareceu no deserto pregando o evangelho. Foi para os da época, do momento, foi um absurdo, né? Eles nunca viram a pregação do evangelho genuíno. Eles conheciam o Velho Testamento, mas como o projeto de Deus era maravilhoso para o homem, muito grande para o homem. Quando nós vamos ver aqui que todos estão destituídos da glória de Deus, foram destituídos, perderam a identidade como homem na presença de Deus, e a intimidade com Deus também perderam. Por quê? Por causa do pecado. E como que o homem é frágil, ele pecou. Em vez de ele se levantar e fazer o bem, o homem foi fazer o mal. A tendência da carne é isso, fazer o mal. Mas ainda há uma saída, uma solução, porque Jesus Cristo cumpriu quando Ele deu o brado: tudo está consumado. Está tudo feito, está tudo pronto, não precisa ninguém fazer mais nada. Agora é só nos olhar para o autor e consumador da nossa fé e fazer a sua vontade, e não olhar para trás, nem sair para a esquerda, nem para a direita, seguir em frente, deixando o pecado que nos rodeia de tão perto, né? Com tanta velocidade. E porque a palavra do Senhor diz assim: por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, muitos, né? A Bíblia diz, esfriarão na fé e vão se apostatar. E muitos já se apostataram,
e muitos estão esfriando, mas uma grande parte, uma grande maioria, estão buscando a presença do Senhor, estão buscando o Espírito Santo, estão fazendo força para vencer o pecado, estão fazendo força para vencer o próprio eu que o pecado opera, porque se nós não avançar, nós ficarmos parados, nós não se enchemos de nada. Mas se nós avançar e buscar a presença do Senhor, consagrar a nossa vida, estar diante dele todo momento, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas fraquezas, e deixar que o Espírito de Deus opere na nossa vida, nós vamos em frente. Somos fracos, mas Ele é forte. Nós não podemos, mas Ele pode. Não sabemos nada, mas Ele sabe tudo e nos ensina e nos orienta a andar nessa terra. Muito bem. A fonte da vida espiritual, vamos ver como que ela flui na nossa vida. Nós podemos ver, aqui em primeiro lugar, ela flui do Pai. Um irmão pode achar aí, 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 3. 2 Coríntios, ou Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ver aí como que ela flui na nossa vida para nos ajudar na batalha. Se alguém achou, pode ler. Glória a Deus. Aí, então, irmãos, primeira coisa que flui na nossa vida, tem que fluir, senão não podemos vencer, é a consolação do Pai. E mais coisas, é uma das coisas que flui, e também nós podemos ver aqui, quando ela vem de Jesus Cristo, do Filho também, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham junto, e é indispensável na nossa vida, a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Essas três pessoas não podem faltar na nossa vida para que flua a sua palavra, a sua graça, o seu amor. Vamos ver então agora João capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. Capítulo 5. Nós vamos ver da parte de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí. Então eles trabalham junto. O Filho que nos vivifica. Porque através do Pai, Ele deu vida ao seu Filho. E o seu Filho deu vida aos seus filhos também, aos seus irmãos. Nós somos os irmãos de Jesus e Ele é o nosso irmão mais velho. Então, sem Jesus, nós não tínhamos vida, nós não seríamos vivificados, não teríamos vidas ou vida com abundância. Foi através de Jesus Cristo, através da sua morte. Deus, quando olhou do céu abaixo, a terra não viu um justo sequer. Todos estavam extraviados, todos estavam desviados, viraram o seu rosto para Deus, mas Ele mandou o seu Filho. E Ele, claro que Deus, Ele virou as costas para o seu Filho na hora que Ele ia morrer, porque Ele estava recebendo toda a carga do pecado, como recebeu a carga dos nossos pecados sobre o seu Filho, e ali o seu Filho estava gemendo. Ele não falou nada, mas Ele morreu ali, Ele não disse nada. Por quê? Por causa dos nossos pecados. E Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida e vida com abundância. Então nós somos vivificados por Jesus, temos vida. Mais para frente nós vamos ver que nós vivemos por Ele. Glória a Deus. O mesmo capítulo 6 e 33, ele também vai falar alguma coisa do Filho. Glória a Deus.
Aí depois um irmão aí acha, bom, já está perto aqui, Romanos 8:9. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para... Então aí é mais uma confirmação. Jesus Cristo veio e deu vida, e deu luz ao mundo, e nos agraciou com a salvação. Aos Romanos 8:9. Pode ler o 13, irmão. Então, meus irmãos, no versículo 9, ele disse: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito de Deus, ou do Espírito Santo. Então, nós vimos aí, irmãos, que a Trindade trabalha junto, em forma de fluir na nossa vida, porque alguém vê alguma coisa em nós, alguém vê, alguma pessoa comenta, outras pessoas veem e não comentam nada, porque não quer dar o braço a torcer. Tem pessoas que falam, mas eles falam com outras pessoas, e você fica sabendo daquilo que flui na sua vida. E aquilo que flui na sua vida é de Deus, é de Jesus, é do Espírito Santo. Alguém pode falar assim: aquele homem é de Deus, aquele homem. Que ele vê alguma coisa, ele vê. E ele não é um crente, ele não serve a Deus. E ele vê isso aí. Alguém também pode ver assim: aquele jovem, ele professa o nome de Jesus. Eu vejo que aquele moço, aquela moça, ele tem Jesus na vida, ele é diferente. Ele não é igual aos outros jovens. Ou às vezes um jovem mesmo pode comentar: ele não se procede como eu, ou como você. O procedimento dele é diferente. O jeito dele falar, até mesmo o jeito dele vestir, o jeito de ele andar, no meio dos outros homens, dos outros seres humanos. Ele é diferente, esse jovem. Então, irmãos, queira ou não queira, alguém vê fluir alguma coisa de Deus na nossa vida. E alguém também pode falar assim: olha, essa mulher, esse homem, ele é cheio do Espírito Santo. Ele tem o Espírito de Deus. Sabe por quê? Que eu já vi ele orando, eu já vi coisa acontecer na vida desse homem ou dessa mulher, porque ele ou ela tem o Espírito Santo. Então, irmãos, alguém vê, porque nós, irmãos, aqui na terra, Deus faz a diferença na nossa vida. A Trindade faz a diferença na minha e na sua vida. Nós não podemos se esconder de forma alguma. Aonde nós passarmos, alguém vai saber que nós somos servos de Deus. E eles enxergam muito por isso, porque se nós tropeçar, eles vão dizer alguma coisa também, porque é crente. Lá fora, se alguém tropeçar, ninguém vai dizer nada, porque já está caído. Mas nós, irmãos, que estamos em pé, se acontecer qualquer coisa conosco, alguém vai dizer algo sobre nós. Por quê? Porque nós temos vida em Deus. Aleluia! Nós temos vida em abundância, porque o Senhor Jesus é conosco e faz a diferença na nossa vida. Muito bem, nós vimos aqui, então, irmãos, o que os outros veem que flui da nossa vida. Muita coisa vê fluir da nossa vida. Alguém pode ler aí, está bem facinho, Isaías
55 e versículo 3. Isaías 55, versículo 3. Glória a Deus. Então, irmãos, está falando sobre, no mesmo texto que nós estamos lendo, está falando do ouvir, né, do ouvir. Eu acabei de dizer aqui que alguém enxerga alguma coisa ou vê sobre a nossa vida. Porque se a nossa vida estiver diante de Deus, nós estivermos ligados com Deus, não olhando para esse mundo, não fazendo conta desse mundo, e as pessoas vão ver alguma coisa em nós, Isaías diz, através da palavra de Deus, que flui na nossa vida, alguém vai ouvir a palavra, alguém vai ouvir. Porque nós, irmãos, tudo que flui na nossa vida não é só para aparecer, isso aí com certeza, não é para aparecer, todos nós sabemos, mas o que flui na nossa vida, é para nós fazer alguma coisa para quem está sofrendo, para quem está caído, para quem está perdido, para quem está perdido sem rumo, né? Não sabe para onde vai. Que você e eu, se fosse alguém dar testemunho aqui, você ia testemunhar. Eu já conversei e vi muitas pessoas assim, sem solução. Falei assim, eu estou vivendo assim com a minha família, sem solução. Aconteceu agora, não tem um mês, que um moço novo, ele tem 3 filhos, né? Um moço novo, 3 filhos. E ele ligou para mim, nós trabalhamos juntos há muito tempo, ou um bom tempo. Ele ligou para mim, olha, eu lembrei de você. Por que eu lembrei de você? Quando nós trabalhamos juntos, ele não aceitou Jesus ainda. Quando nós trabalhamos juntos, você falava de Jesus. E você falava-se de uma paz interessante que eu não vivi e não vivo ainda com a minha família. E eu liguei para você, pensando em você, para você falar alguma coisa. Falei, é? Então segura lá o que eu vou falar para você. Olha, você tem que fazer assim. Aí passou, irmãos, agora, nós encontramos semana passada. Ele disse, olha, meu amigo, tudo que você me disse, eu fiz. E melhorou lá em casa. Irmãos, flui alguma coisa ou não flui na sua vida? Às vezes você está aqui assentado, o jovem, o mais de meia idade, terceira idade, diz assim, puxa vida, eu vou na igreja, eu sento lá, eu só dou glória a Deus, aleluia, e não acontece nada comigo, eu não faço nada na igreja. Irmãos, cargo não faz diferença. O ministério não faz diferença, só é mais uma responsabilidade. Mas, quando nós estamos assentados nesses bancos, irmão, nós estamos sentados em lugar de príncipe. E é por isso que eu disse aqui que alguém vai ver em você. Alguém vai ver em você alguma coisa que vai ajudar ele. Às vezes você está sentado todo o tempo nesse banco, mas você é um instrumento que lá fora, alguém vê na sua vida, vê Jesus na sua vida e através de você, ele vai aceitar Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele abriu as igrejas, a primeira coisa que ele fez, ele aplicou a doutrina básica, o evangelho, né, que eu já falei no começo aqui, o evangelho que é o poder de Deus que transforma o homem. E isso daí, irmãos, que faz a diferença. Nada mais, nada menos, nós temos que falar tanta coisa. Se nós chegarmos para uma pessoa e dizer, olha, Jesus te ama e Ele quer fazer alguma coisa sobre a sua vida. Ele quer colocar alguma coisa na sua vida para você poder fazer com o ser humano que Ele escolheu você, para você dialogar com outro ser humano, para você desprender alguma coisa, ou para aprender com outro ser humano, ou para ajudar o outro ser humano. Então Deus nos fez, irmãos, para dialogar um com o outro. O ser humano não foi feito para ficar num canto, para ficar parado, não. Ele escolheu
para que nós vamos caminhando e damos muito fruto. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Essa primeira parte, nós vamos para a segunda parte aqui. Tem alguns itens aqui, mas não vai dar para falar tudo, mas eu creio que alguma coisa vai falar. Agora nós vamos, irmãos, falar sobre a nossa vida renovada. Quando a nossa vida é renovada. Vamos lá? E ela é renovada por quem? Pelo Senhor. Irmãos, cada dia que se passa, a palavra se renova cada manhã, né? Cada manhã a palavra do Senhor se renova. Cada momento que nós vamos ler a palavra de Deus, quem sabe nós vamos ler ali 3:16 do Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tranquilo. Quando é à tarde eu vou ler novamente. E eu começo a analisar e começo a meditar. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu começo a analisar. A palavra de Deus, ela é viva, irmãos. Você pode ler de 5 em 5 minutos. Agora, se nós lermos igual um jornal normal, não vai acontecer nada. Mas se nós lermos com atenção, sentindo a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação na nossa vida, o qual não merecia, nós vamos sentir todo momento a presença de Deus, porque a palavra de Deus é viva, né? Então nós vamos ver a vida espiritual renovada. Em primeiro lugar, nós vamos ali, renovadas pelo Senhor. João capítulo 6 e versículo 57. Glória a Deus. E outro irmão pode achar 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 10, versículo 3 e 4. João 6, 57. Assim como o Pai que vive em mim, eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Amém. Isso daí. Olha aí, nós comentamos agora, viverá por mim. Então, irmãos, a vida de Jesus, ela é maravilhosa. Ele deu a sua vida por nós, e nós viveremos por Ele. O irmão do capítulo 10, do 1 aos Coríntios, já achou? Pode ler aí. Capítulo 10 aos Coríntios 3 e 4. Capítulo do 1 aos Coríntios, né? 10, 3 e 4. Muito bem. Aqui está falando do povo de Israel, quando estava ali com Moisés. Quem sabe eles não sei se eles não sabiam, mas era o próprio Cristo a fonte. A água era o próprio Cristo. Foram batizados no próprio Cristo com Moisés. Então, meus irmãos, a nossa vida ela se renova por isso. Porque a partir do momento que nós aceitamos, ela tem que se renovar a cada dia, cada manhã. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E Jesus já disse, nós vivemos por Ele. Glórias a Deus, aleluia. Mais um versículo, ainda nesse mesmo texto, no mesmo assunto, nós temos aqui, ouvimos o que vivemos pelo Senhor, e agora pela fé. Nós ouvimos a leitura oficial aqui, que vivemos pela fé, então nós vamos ler aqui, Colossenses, no capítulo 2, versículo 20, aleluia, e outro acha lá, Mateus 6 e 6, pela fé, depois pela palavra. Se estáis mortos
Gálatas 2, eu falei Colossenses, né? E é Gálatas. E 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Aleluia. Olha aí, irmãos, bem transparente, não tem como fugir, né, irmãos? Se nós estamos em Cristo, não tem como não viver pela fé. O apóstolo Paulo disse assim, que nós não vivemos por vista, por aquilo que estamos vendo. É outra coisa, irmãos, que nós enfrentamos muito aqui, com seres humanos. Claro que nós vamos conversar, dialogando também, né? Enfrentamos assim, não querendo fazer contenda, mas a pessoa fala que ele quer apalpar, ele quer ver, ele quer que aconteça, ele possa pegá-lo com a mão, ou pisar com o pé, mas nós não, irmãos, nós vivemos pela fé, não é por vista. Os irmãos lembram quando Deus falou para Abraão ir para a terra, que ele ia mostrar ainda, e alguém pode dizer assim, eu já disse para mim, mas que Deus é esse? Ele manda uma pessoa para um lugar que não sabe para onde que vai, ele vai lá e depois que ele vai mostrar. Mas o nosso Deus, irmãos, ele é poderoso. E quando nós acreditamos, irmão, pela fé, nós vamos, porque nós estamos enxergando já. Nós estamos vendo o que Deus vai fazer na nossa vida. Se nós estamos doentes, Ele vai curar. Nós estamos com problema, Ele vai nos ajudar. Qualquer problema que nós tiver, Ele vai dar a solução. Hoje ou amanhã, Ele vai dar a solução. Eu sempre falo que eu recebi uma bênção depois de 10 anos. Foi bastante tempinho para mim, mas para Deus não, Deus queria moldar ainda. Nós que somos crentes, nós temos que entender, mas nós que aceitamos a Jesus, que falamos que somos crentes, pregamos a palavra. Eu sempre falo para minha esposa em casa, nós temos que pregar a palavra, depois de chegar em casa, não pode ficar falando. Nós já pregamos, agora nós temos que ver acontecer, né? Temos que esperar, aconteça o que acontecer, passa o tempo que passar, ele vai acontecer, porque é Deus que está falando, é Deus que prometeu, irmãos, e as promessas do Senhor não falham, as promessas de Deus estão na palavra aqui. Às vezes alguém profetiza, mas profetiza errado, alguém fala para mim ou para você, mas fala errado. Mas tem alguém que fala, às vezes dá certo. Por quê? Porque ele está falando na direção de Deus. E já aconteceu comigo, eu sei que aconteceu com você. Alguém chegar e falar para mim isso, e aconteceu. Só que, às vezes você não lembra quando acontece. Ué, mas depois de passado, o Espírito Santo vai esclarecer para você, e vai dizer, você lembra quando você pediu tal coisa? Mas já passou. Eu estava em Altamira do Paraná, em 2017, nós fomos ali no aniversário do pastor dali, da igreja, tinha uma pessoa pregando lá, estavam todos os obreiros lá, os obreiros daqui lembram, mas não lembro de mim, o que Deus fez comigo, porque eu não falei para ninguém. Então aquela pessoa falou assim, hoje você está sendo curado. E eu fiquei tranquilo, vim embora para casa. Mas irmãos, ali quando eu estava em Mato Grosso do Sul, eu fui acometido de uma pressão alta, que eu saía da igreja, eu sentava no púlpito, eu até pedi para o pastor para não sentar mais no púlpito, né? Mas como eu era o segundo dele, ele falou, não, você tem que sentar, se você morrer, você morre do meu lado. E eu saía carregado, eu não via, saía cego, a pressão ia para 27, 28, era um absurdo. Depois eu ia voltar, lá depois de 1 hora, tomava injeção, e remédio e tal coisa. E eu fui curado, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos como que é viver pela fé. Às vezes não reconhecemos a nossa própria fé, que é sobrenatural. E
E passou-se um tempo, aconteceu que um irmão lá do Paraguai, um irmão muito simples, um irmão sofredor, homem de oração, de consagração, estava fazendo a obra de Deus, e ele veio ali buscar alguma coisa que ele ganhou ali, naquele local ali em Mato Grosso do Sul, na nossa igreja. E ele orou por mim, simplesmente numa terça-feira, e foi embora. Quando eu fui trabalhar no outro dia, cheguei lá na empresa, e aí tinha um fardo de madeira assim, de exportação. Ele tinha ajeitado aquele fardo, e eu estava encostado naquele fardo. E daí tinha 52 mulheres ali que trabalhavam, que o serviço de exportação ali é leve, e trabalham muitas mulheres. Quer dizer, hoje não existe mais quase os pinos, né? Isso aí foi há 16 anos atrás. E eram 52 mulheres, aproximadamente 20 homens, né, para trabalhar nas máquinas, e mais serviço pesado. E aquela mulher chegou perto de mim e falou assim: Seu João, o senhor não está bem? Eu falei: não estou bem, não estou bem, mas eu já falei com o rapaz, ele vai ficar no meu lugar, eu vou no médico. E daí, irmãos, eu fui no médico. Eu cheguei ali naquele tempo, há 20 anos atrás aproximadamente, naquela cidade, nem um médico ficava naquela cidade, porque não queria ficar naquele fim de mundo, né? Não tinha nada. E o médico que eu consultava era uma mulher lá de São Paulo, do interior. E eu cheguei e falei para ela: o que você está fazendo aqui, seu João? Não é disso o senhor vir aqui? Eu falei: hoje eu senti vontade de vir aqui. Daí ela falou: mas o que está acontecendo? Aí eu falei assim: eu quero que você afire a minha pressão. Aí foi normal a pressão? Eu falei assim: eu não vou vir aqui mais no seu consultório. Eu falei: por quê? Porque eu fui curado. Irmão, daquele tempo nunca aconteceu mais nada de pressão. Só quando cheguei pegou uma dengue, agora a pressão vem que vai para baixo, vai para cima, quando dá um descontrole. E eu estava nessa festa lá. Olha, eu fui curado. Irmão, presta atenção no que aconteceu. É muito interessante, irmão, quando a fé, ela move no nosso coração. Naquela noite ele veio em direção, eu estava de um lado, ele veio em direção dali do corredor, e disse: hoje está sendo curado. Eu vim embora para casa. Mas daquele tempo que Jesus me curou da pressão, irmãos, ficou uma coisa interessante, que desse lado esquerdo, se eu dormisse 1 hora, eu acordava muito mal. Acordava doendo demais. Muitas vezes eu levantava, feria a pressão, não era pressão. E doía muito, muito, parece que era veia aqui. Eu estava dilatada, não sei, não podia dormir do lado esquerdo. Irmãos, pois olha, é isso que eu queria lembrar os irmãos. Você esquece às vezes, quando Deus fala através do oráculo divino. E eu levantei de manhã e tal, esse tempo eu estava ali eu estava no Coapar. Ele estava no Coapar. Aí, e aconteceu comigo isso aí, eu esqueci, irmãos. Aí passou 1 mês ou mais. E eu digo assim que o homem é ingrato também. Nós somos ingratos. Por causa do esquecimento, né, que nós somos muito esquecidos, e nós somos fracos e ingratos. Aí eu comecei a orar ali um dia na igreja, e comecei a me lembrar. Eu fui para casa, e eu deitei e fui fazer o teste. Aí que eu fui me lembrar, eu falei para minha esposa: olha, eu estava sendo curado ali disso. Nunca mais, irmãos. Já se faz 8 anos, isso aí aproximadamente. Então, irmãos, nós não sabemos, talvez, que pela fé nós conseguimos muita coisa. Eu estou dizendo para os irmãos por isso, porque Deus, irmãos, Ele olha para nós, Ele sabe que nós somos fracos. Se Deus não corresse atrás de nós, irmãos, nós estávamos perdidos. Os irmãos lembram quando Ele saiu
Ele saiu do meio dos discípulos, que ele foi crucificado, que ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. O que aconteceu? Quem que foi atrás de Jesus? As mulheres foram lá no sepulcro, e depois ele foi atrás de algumas pessoas. Por exemplo, lá no caminho de Maús, ele foi atrás, quando chegou ali, estavam falando mal de Jesus. Eles não estavam falando bem, não. Veja como é que é o ser humano. Mas faz 3 dias, não estou, você não sabe disso, você é estrangeiro, você, né? E o próprio Jesus. Então, irmãos, Jesus, ele anda atrás de nós. Nós que pensamos que ele não anda. Jesus me abandonou. É falta de fé, irmão. Vamos aumentar a nossa fé. Vamos deixar que a nossa fé seja renovada cada manhã. Quando nós deitarmos, nós deitamos com a fé. E quando nós levantarmos, levantamos com a fé também. E vamos fazer o nosso dia a dia, trabalhar, mantendo a nossa fé em Jesus Cristo. E não esquecendo dos seus benefícios, e sabendo que Ele é poderoso, que Ele é soberano, Ele não falha, Ele não tem sombra de variação, irmãos. É nós que somos fracos, mas Deus é fiel na nossa vida, aleluia. Então, meus amados irmãos, nós ouvimos aqui o último versículo, no ouvir da palavra. No ouvir da palavra, mas quem que vai ouvir? Ouvir a palavra através de quem? Através de você e eu. Através de você e eu. É nós que somos responsáveis pela palavra para alguém ouvir. Do que flui de nós, vai acontecer na vida de alguém através da nossa vida. Quer dizer que a peça central, o ser central é Deus. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é o ser central da nossa vida. Mas o instrumento que Ele usa é nós. Nós não podemos escapar para lado nenhum. Não tem como escapar. E alguém diz, eu já estou desanimado, porque o que eu vou falar para essa pessoa? Chega lá e fala para essa pessoa assim, Jesus te ama. Jesus te ama. Eu cheguei no supermercado, eu vou contar, nem que não dê tempo de outras coisas, mais coisas, mas eu vou contar para os irmãos. É interessante quando você tem a fé em Jesus renovada cada manhã pelo Senhor. Olha, eu cheguei no supermercado e eu dei R$50 para a moça voltar o troco. A minha compra deu R$26,50. Ela me voltou R$46,50. O que eu quero dizer com isso? Porque nós temos, pela fé, irmão, nós temos que ter a calma também. Nós temos que ter a experiência, nós temos que ter a longanimidade, a bondade, a misericórdia. Porque só porque nós somos crentes, não podemos ter misericórdia, temos sim. E essa moça, ela estava nervosa, não sei se o que aconteceu ali no caixa, e eu falei, moça, dá licença. O que foi, senhor? Senhor, você está voltando o troco errado. Ela gritou comigo, né? Porque ela já estava brava, eu vi que ela estava brava. Porque não sei o que, não. Olha aqui, você me voltou, eu dei 50, você voltou quase 50. Daí ela emudeceu. Falou, obrigado, Senhor. Por que eu estou dizendo isso, irmão? A nossa fé, ela envolve em todas as coisas deste mundo. E o nosso caráter, irmão, ele é muito importante diante da sociedade, diante do ser humano, principalmente daquele que não conhece, que não sabe quem é Jesus. Então a nossa fé, ela tem que ser movida em nossa vida através do Espírito Santo. Muito bem. Nós vamos para frente aqui. Nós vimos aqui na vida renovada pelo Senhor e também vivemos pela fé e a palavra de Deus também no ouvir, no qual que nós somos responsáveis também. Foi lido Mateus capítulo 6 e 6? Foi, né? Não, né? Acho que não foi. Mateus 6 e 6.
Muito bem. Isso aí, irmãos, esse versículo é envolvido pela palavra da oração. Nós vamos correndo aqui. É envolvido pela palavra da oração também. Nós, como servos de Deus, como os conhecedores da palavra, tudo isso pode acontecer. Pode fluir a nossa vida em tudo. Na oração, na fé, na comunhão, na experiência, né, que nós temos com Jesus. Tudo isso acontece na nossa vida. Nós vimos aqui pela fé, agora pela palavra e oração. Qualquer coisa, irmão, que acontece conosco, nós não podemos se desesperar. É o que diz aqui Mateus 6:6. Nós vamos lá, na intimidade com Deus, a sós com Ele, e ali nós vamos conversar. Nós vamos ter uma conversa com Deus. Nós vamos ter um encontro com Deus. Irmãos, e Deus quer encontrar conosco todo momento e todo dia. Você sabe disso. Vocês sabem bem disso, que Ele não dispensa isso daí. Deus não dispensa isso daí. Ele nos deu a fé, Ele nos deu a salvação, Ele nos vivificou de novo, né? Ele nos deu vida, deu o direito de salvação. Agora Ele não abre mão, Ele quer conversar contigo todo o dia. Os irmãos lembram lá, Adão quando pecou, ele foi chamar Adão. Adão, em vez de falar assim, ó Deus, estou aqui, agora eu errei e estou escondido. Não, ele falou, Adão, onde está? Então Deus procura nós, irmão. Eu acabei de falar que Jesus saiu, depois que ressuscitou, ficou procurando todo mundo. Todo mundo. O de Emaú lá, eles pegaram e se arrumaram. Não, vamos para Jerusalém agora. Quando ele estava falando, nosso coração estava ardendo, o meu coração estava ardendo quando ele estava falando. Era o mestre, era Jesus. E o que eles fizeram? Voltaram correndo, foram para Jerusalém. Essa era a promessa. Então, irmãos, nós somos movidos pela fé, mas naquele momento eles estavam desmotivados, uns foram pescar e acabou. E acontece conosco, irmãos, se nós esquecer de ter um encontro com Deus toda manhã, todo dia, toda hora, toda noite, vai acontecer isso conosco. Vai acontecer isso conosco. Então nós não podemos deixar, irmão, não podemos abrir mão do encontro com Deus. Quem sabe aquele momento que nós vamos encontrar com Ele, é o momento que Ele vai dar a bênção, irmão, para nós. É o momento que Ele vai nos restaurar a nossa vida, restaurar a nossa fé, restaurar a nossa família, até a nossa mente. Porque o apóstolo Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Mas como a nossa fragilidade é muita, o homem é fraco, o homem é carne, ele não é o super-homem. Se ele não buscar a presença de Deus, se ele não ler a palavra e dizer, ora, eis-me aqui, Senhor, agora, eu quero conversar contigo, eu te amo, Jesus, você sabe, meu amor, ele é um trapo de imundícia, mas eu amo você, porque você me amou primeiro. Então, irmãos, Deus sempre está nos procurando. Se você não vai orar, Ele busca você onde você estiver. E você lembra, opa, oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, por ter me lembrado. Esqueci de buscar a Tua presença, eu saí correndo. Porque nós andamos só correndo, né, irmão? Então, cada manhã a nossa fé se renova, porque nós temos que estar em contato com Deus, estar buscando a Deus. Mas, se for necessário, a sós, nós entramos no quarto, no aposento, no lugar secreto, no lugar que nós podemos conversar, que ninguém vem nos perturbar. Que ninguém vem nos perturbar. Os irmãos já oraram, já fizeram oração que alguém chama? Quem? Quem aqui aconteceu? Não aconteceu com ninguém? Quando você está orando, alguém chama, está chamando você lá. Aí. Mas daí, quando a esposa é prudente, fala assim, não, ele está ocupado. Assim também como a esposa, se for prudente também, a esposa está orando, eu acredito que cada família tem um momento do altar de Deus, cada hora tem o seu momento. As esposas que trabalham tanto no meio do dia, elas têm de manhã, por exemplo, à tarde, né? E quem sabe você que trabalha tem de manhã, o momento com Deus,
e depois você está trabalhando, é claro que você está lá no serviço, você está em oração 24 horas. A Bíblia diz que nós orar sem cessar. E alguém já me interpelou e falou assim: como que você vai orar 24 horas sem você tem que estar a trabalhar? Falei: meu filho, é lá não estou contando piada, falando palavrão, não, o meu negócio é a oração contínua o dia inteiro. Eu estou mexendo ali, mas eu estou lembrando que eu sou servo de Deus e o Senhor não tem misericórdia, Jesus. Eu sou teu filho, eu quero fazer, eu quero sair lá na frente, eu sou teu filho, e vou vencer esse dia, em nome de Jesus. Então, irmão, é 24 horas, agora se nós pegar aí, e dobrar o joelho e ficar 24 horas, aí como que você vai pagar as tuas contas, e você vai ficar o dia inteiro lá no seu quarto? Você tem um momento, mas está difícil, né, irmãos? A pessoa que chega no domingo, ele vai dormir, não vai para a escola dominical, que é um momento que ele deve lá refletir pela semana que ele passou. Muito obrigado, Jesus, pela semana que eu passei, estou na escola dominical, estou aprendendo, mas as coisas estão difíceis que é a minoria que vai para a escola dominical e oração. Isso aí, toda a vida foi assim. Mas bem-aventurado aquele que olha para essas coisas interessantes, que nos ajuda a vencer este mundo, principalmente agora. Glória a Deus. Muito bem. Vamos mais para frente aqui. Nós falamos da fé, nós falamos como fluir, falamos da renovação, falamos da palavra de oração também, falamos da vai fluir do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E agora, irmão, nós vamos ver aqui como que a vida espiritual deve ser nutrida. Nós já falamos aqui um pouquinho, né? Que para nutrir já tem que, a oração faz parte também, né? E vamos ver aqui alguns versículos, pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Para que ela seja nutrida, irmãos, nós vamos aqui dizer assim que nós temos que buscar continuamente para nós termos o crescimento. E nós vamos para o versículo Efésios capítulo 4, versículo 13, aos Efésios capítulo 4, o versículo 15, melhor. E outro irmão acha 1 Pedro 2 e 2, Efésios 4 e 15 e 1 Pedro 2 e 2. Seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Muito bem. Já pode ler já em seguida o 1 Pedro 2 e 2. 1 Pedro. Amém. Então os irmãos viram o primeiro versículo aqui, né? Ele mostrando que Cristo é a cabeça. Para que a nossa vida espiritual seja nutrida, aqui a parte central aqui, Cristo é a cabeça. E se nós querer crescer pelo pé, não tem jeito. Pelas mãos, pelo corpo, não. Nós temos que chegar diretamente na cabeça, que é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E nós estamos ligados, nós somos o corpo, estamos ligados, nós devemos crescer buscando essa parte, que é a cabeça, que é Cristo Jesus. Se nós buscarmos a Cristo Jesus, que é a cabeça que lidera tudo, vai dar tudo certo. Se nós enfrentarmos alguma coisa pela frente, Ele vai nos ajudar e nós vamos passar por ali. Nós vamos passar porque Ele vai nos ajudar, Ele está pronto para nos ajudar. Ele não vai deixar sozinho. E nisso, irmãos, nós vamos crescendo. Não queremos crescer rapidamente
correndo, atropelando, não. É crescendo conforme a graça de Cristo que Ele nos concede. Se nós crescermos muito rápido, é perigoso. E se nós não crescermos nada, também é perigoso. Então nós temos que crescer na proporção da vontade de Deus. Não é na nossa vontade, é na vontade de Cristo que é a cabeça. Entenderam, irmãos? Amém? Eu vi um camarada lá, ele chegou lá e era para colocar o nome dele na lista lá. E ele queria que colocasse, de todo jeito, colocasse pastor fulano de tal. Eu disse, não, mas aqui não tem. Aqui tem que colocar o aluno, aqui fulano de tal. Mas eu sou pastor, tem que colocar o pastor. Eu disse, não, mas eu não vou colocar. Aqui tem que colocar só o nome. Então, irmãos, tem pessoa que quer crescer por si próprio. Ele quer se aparecer, irmãos, talvez. Ou seja, uma fraqueza, não sei. Mas nós, irmãos, nós crescemos segundo a proporção que Deus nos dá. Se na medida da fé para contribuir é segundo a medida da fé, então em tudo que nós formos fazer, nós temos que esperar em Cristo, não podemos adiantar o carro na frente dos bois. Então é maravilhoso, irmãos, seguir em linha reta, esperando no Senhor. O 2:2 falando de crescimento também. Tomando novamente, ou bebendo leite materno, né, crescendo, né? Se é menino, vai ter que crescer. Claro, mas na proporção também. Se é um bebê, já pensou um bebê, ele vai mamar, daqui 60 dias, ele está no meu tamanho, né? Eu sou baixinho, então vamos para o meu tamanho, né, irmão? 60 dias ele está no meu tamanho, daí tá difícil. Não, irmãos, o crescimento que ele dá, a nutrição que ele dá, ela é perfeita, ela é sólida, ela não é fraca, ela cresce na vontade de Deus, e cresce forte, e cresce maravilhoso, e formoso, porque é na vontade de Deus. Não está fora da vontade de Deus, mas se é fora da vontade de Deus, você vê o camarada crescer, daqui a pouco você vê ele no chão. Você, mas ele não estava lá? Mas é porque ele cresceu por sua própria vontade, ele não deixou Deus nutrir ele. Porque tudo, irmãos, tudo é alimentação. A alimentação que faz você ter a saúde. E a vida espiritual é da mesma forma. É da mesma forma. Pode ver, aquela pessoa que alimenta muito exageradamente, você pode ver que ele não dura muito tempo. Ele às vezes dá um infarto, ele cai e vai embora. Mas por quê? Porque não cuidou. Apesar que as comidas agora estão difíceis, né? Mas é assim, meus irmãos. Vamos crescer, mas na proporção que o Senhor Deus nos concede. Amém? O tempo ali está terminando, né, irmãos? E vamos ver aqui se dá para fazer o último aqui correndo. Nós falamos aqui que a nossa vida espiritual, ela deve ser nutrida. No crescimento. Agora, irmãos, o último aqui, eu vou fazer o último, deixar a outra parte, quem sabe por outra hora, não sei. Como que nós devemos orar por ela? Vamos lá? O Salmo de número 119 e versículo 25. Salmo de 119 e versículo 25. Olha aí. Então não tem escape, irmãos. Não tem escape. Devemos orar por ela, que é a oração do salmista. É Deus e é Deus, não tem outra coisa. Nós temos que, como diz aqui, se apegar por ela. E que é o único escape para a nossa alma.
Agora, o 143:11, o último versículo. 143, Salmo 143. Quem que achou aí? 143:11. Glória a Deus. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. Amém. Então nós devemos orar por ela, orar pela nossa alma, a nossa vida, orar pela nossa fé, por tudo, irmão, que você pensar de orar, que você tem na sua vida, que você tem que vencer, pela esperança que você tem em Cristo, pela fé que você tem em Cristo, pela vida que você tem em Cristo, por tudo que você fez. Nós temos que sempre estar orando, se possível fazer como ali no Mateus 6:6, ter um particular com Deus, ter um particular com Deus. Nós oramos coletivo e Deus fala maravilhosamente, batiza, cura, liberta, transforma, salva, mas tem um momento a sós com Deus, para que nós possamos rever tudo isso, para que nós possamos vencer o pecado, para que nós não venhamos voltar à prática do pecado, oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo isso, irmão, nós temos que fazer, porque é o único escape que nós temos. Nós não temos outro escape a não ser Deus, o Todo-Poderoso. Nós confiamos tudo na mão dEle, nós entregamos tudo na mão dEle. Agora não podemos tomar mais, porque se nós tentarmos tomar da mão de Deus, nós vamos sofrer muito, porque no lugar que Ele nos colocou, homem algum nesse mundo poderia nos colocar, nem 1%, mas Deus nos colocou maravilhosamente no lugar seguro, no lugar que nós podemos erguer nossa cabeça e dizer: eu estou bem, porque Deus é comigo, porque Deus dirige a minha vida, eu estou no meio do povo de Deus, eu tenho certeza que eu não estou fora do povo de Deus, estou no meio do povo de Deus, porque Deus me colocou, Ele achou por bem me colocar, Ele me procurou e salvou a minha vida, salvou a minha família, e eu estou no meio do povo de Deus agora. Eu sou o teu servo e Ele é o meu Deus. Deus abençoe, amados irmãos.